Em dezembro de 2018, após alguns anos de planejamento, nós partimos em direção a uma viagem de carro pelo Rio São Francisco, desde a nascente, em Minas, até a foz, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. O trajeto foi de mais de 6.000 quilômetros percorridos ao longo de 20 dias. Nossa viagem começou em Capitólio, Minas Gerais. Apesar de não ser um dos municípios contemplados com as exuberantes águas do Rio São Francisco, era um lugar que queríamos muito conhecer, por conta das límpidas e belas águas do Lago de Furnas. E como fica bem próximo da nascente do rio, resolvemos começar por aqui. A usina hidrelétrica de Furnas foi inaugurada em 1965 e hoje possui capacidade para abastecer pouco mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, sua construção criou um lago com uma área onde caberiam cerca de 1.500 campos de futebol. Imagine toda essa área preenchida por águas azuis. Não é possível ver o fim lá do meio. Você não sabe onde começa e onde acaba. Não é à toa que chamam de Mar de Minas. Apesar de toda essa magnitude, durante nossa visita, vários locais estavam impróprios para mergulho devido ao baixo nível das águas. Um tema que seria muito recorrente durante toda a nossa viagem, já que o longo período de secas vem alterando a paisagem do Velho Chico. De Capitólio, seguimos para São Roque de Minas, mais especificamente para o Parque Nacional da Serra da Canastra, local onde fica a nascente histórica do Rio São Francisco. É a partir desse ponto que encontramos e vamos seguindo o Velho Chico. A nascente histórica é assim conhecida porque foi descoberta por Américo Vespúcio em 1504. Próximo à nascente fica essa construção em pedras sem argamassa. Ela é conhecida como Curral de Pedras e sobre seus muros é possível ver o verde que cobre a Serra da Canastra. É muito bonito. Esse lugar foi construído para abrigar os animais que eram trazidos em busca de pastos mais verdes. Para finalizar a nossa visita à Serra da Canastra, passamos pela parte alta da Cachoeira da Cascadanta, maior queda d'água do Rio São Francisco, com 186 metros de altura. É incrível ver como uma pocinha de água que brota do chão vira uma cachoeira exuberante como a Cachoeira Cascadanta, em tão poucos quilômetros. No entanto, devido ao mau tempo, não foi possível chegar à sua queda. Fomos apenas a seu topo, onde foi possível tomar o primeiro dos muitos banhos nas águas do Rio São Francisco. No dia seguinte, saímos em direção a Três Marias, onde pudemos ver a primeira das 6 hidrelétricas do São Francisco. Foi em Três Marias também que passamos um singelo ano novo. Comemos peixe frito em um dos poucos restaurantes abertos na cidade, mas na beira do rio, e vimos os fogos de artifícios da janela do hotel. Já no dia seguinte, partimos seguindo o curso do rio para chegar em um dos lugares que mais queríamos conhecer, Pirapora. Porém, no meio do caminho, já quase chegando a Pirapora, tinha um buraco. Na verdade, tinham vários buracos. Tantos buracos que acabamos com o pneu furado. Trocamos o pneu, rezamos para não furar outro e paramos mais à frente em uma borracharia para consertar o pneu. Foram tantos buracos que as 4 rodas do carro empenaram. No fim, consertamos tudo e seguimos viagem. Chegando em Pirapora, uma das primeiras coisas que fomos ver foi essa linda ponte de ferro, a Ponte Marechal Hermes. Ela foi construída para a passagem do trem entre as estações de Pirapora e Buritizeiro, mas acabou pouco usada pelo trem e logo virou uma ponte de pedestres, ciclistas e motociclistas. Atravessamos a ponte a pé, caminhamos sobre as águas barrentas do Rio São Francisco. Após a visita à Ponte Marechal Hermes, fomos conhecer o vapor Benjamin Guimarães, último barco a vapor em funcionamento no mundo.
Bom, funcionamento entre aspas, porque o vapor construído em 1913 nos Estados Unidos não navega desde 2014, devido ao mau estado de conservação e ao baixo nível das águas do Velho Chico. O barco encontra-se atracado em Pirapora e encontra-se aberto à visitação, permitindo aos que por ali passam sentir um gosto de quero mais, imaginando os tempos em que se viajava de barco entre as cidades que margeiam o Velho Chico. Saindo de Pirapora, fomos para a cidade de São Francisco. Havíamos lido em algum lugar que a cidade possuía o pôr do sol mais bonito do mundo. Obviamente não acreditamos muito, né? Mas fomos surpreendidos. Não sei se dá para dizer que é o mais bonito do mundo, mas certamente está entre os mais belos que já vimos. Nossa próxima parada foi em Januária para conhecer o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O parque tem uma boa estrutura para visitas e trilhas, mas embora a unidade de conservação tenha sido criada em 99, a estrutura de visitação ainda é recente e pouco conhecida. Para visitar o parque, é preciso contratar um guia local e pedir uma autorização com antecedência. Nada complicado, basta um e-mail e tudo se resolve. A guia que contratamos foi a Gilsara, uma moça muito gentil, que nos mostrou todo o caminho e nos explicou sobre as artes rupestres presentes nas paredes de pedra. Aqui no parque a gente percebia que eles tinham esse cuidado em sempre usar a parte negativa da rocha, ou essa lombada, assim, uma forma de proteção mesmo das pinturas, né? O parque possui várias opções de trilha, mas nós optamos pela trilha da Gruta do Janelão. É uma trilha com subidas difíceis, mas com uma estrutura excelente. Tem áreas com bancos para descansar, apreciar a paisagem e a trilha é toda demarcada. E a vista da Gruta do Janelão compensa tudo. Além disso, dentro da gruta é possível ver a perna da bailarina, a maior estalactite do mundo, com 28 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares. Infelizmente, apesar de ter um pequeno rio dentro da gruta, não é permitido nem mesmo molhar as mãos, tudo para preservar o meio ambiente. Nesse dia, saímos pela primeira vez do estado de Minas Gerais e chegamos ao estado da Bahia, em Bom Jesus da Lapa. A cidade tem esse nome graças ao santuário que foi construído dentro de uma gruta em homenagem ao Bom Jesus. Para quem não sabe, Lapa significa gruta, por isso o nome, Bom Jesus da Lapa. Após a obrigatória visita ao santuário, subimos a rocha na qual o santuário fica, um caminho estreito e cheio de pedras, percorridos por muitos fiéis que visitam o local. Do topo, podemos desfrutar de uma vista panorâmica da área ao redor do santuário e do Velho Chico, motivo maior da nossa viagem. Nossa parada seguinte foi um pouco mais longa e com um ritmo diferente dos demais dias. Passamos 2 dias em uma fazenda às margens do Rio São Francisco, onde são criados carneiros. Nela, podemos experimentar como é viver isolado do restante do mundo, acordar quando o sol nasce, dormir quando a luz do dia acaba, sem internet e praticamente sem TV. Para passar o tempo, ouvimos música, lemos livros, cozinhamos e ficamos assistindo o rio passar. De lá, fomos em direção a Juazeiro e Petrolina, 2 cidades em estados diferentes, Bahia e Pernambuco, que são separadas apenas pelo Rio São Francisco. Nesse ponto da viagem, tivemos algumas das coisas mais interessantes para ver e fazer. Primeiro, fomos conhecer a barragem de Sobradinho, a terceira hidrelétrica da nossa viagem, a segunda no Rio São Francisco. A construção da barragem, na década de 70, foi responsável pela criação de um dos maiores lagos artificiais do mundo, com mais de 4.000 km², e que obrigou a transferência de mais de 70.000 pessoas das áreas alagadas para outras áreas. Também fomos à Ilha do Rodeadouro, um local do Rio São Francisco que é seguro para banho. No fim, visitamos a vinícola Rio Sol
E mesmo com ninguém da nossa viagem bebendo, não podíamos deixar passar a oportunidade de conhecer uma vinícola e o processo de fabricação do vinho em pleno Nordeste brasileiro. Saindo da vinícola em direção a Paulo Afonso, passamos por 2 canais da transposição do Rio São Francisco. A obra tem por objetivo levar água para o semiárido do Nordeste brasileiro, já custou 12 bilhões de reais e deve ter mais de 700 quilômetros de canais. Chegamos a Paulo Afonso morrendo de fome e sem reserva de hotel, mas nós nos ajeitamos. No dia seguinte, pela manhã, começamos nossa visita pela famosa ponte metálica Dom Pedro II, que liga os estados de Alagoas e Sergipe, e leva esse nome por conta de uma visita do imperador à cidade durante uma expedição pelo Rio São Francisco. Saindo da ponte, fomos visitar a hidrelétrica de Paulo Afonso, mais uma para a nossa lista, mas dessa vez pudemos entrar na hidrelétrica e ter uma visita guiada, com todas as informações da história e do funcionamento. Os estudantes, principalmente, para vir a Paulo Afonso conhecer o sul do sudeste. Então, a Vale colocou o voo São Paulo, Paulo Afonso, com os caras em Salvador, aí ali era o próprio tal hotel de Paulo Afonso, que era o hotel da Vale, e criou aquele, um interesse, o pessoal vir para cá. E aí ele juntou o útil ao agradável, Você tinha, aí onde aqui ele fez o mirante, usando pedra, usando o próprio material que sobrava da obra. Além disso, de dentro da usina, tivemos a chance de apreciar belíssimas vistas dos cânions de Paulo Afonso. Nossa próxima parada foi em Canindé de São Francisco, nossa primeira vez nos estados de Alagoas e Sergipe. Nessa parada, aproveitamos para fazer o passeio de barcos pelos cânions do Xingol, um passeio que traz grandes belezas naturais e que nos proporcionou mais mergulhos no rio. É um passeio longo, mas a cada segundo você recebe uma nova paisagem para admirar e não falta o que ver e fotografar durante todo o trajeto. Enfim, nos aproximamos da Foz do Velho Chico. Rumamos em direção ao município de Piaçabuçu, mais especificamente para o distrito do Pontal do Peba, por recomendação do guia da vinícola que conhecemos em Petrolina. Finalmente, depois de todos esses dias, chegamos onde o mar se junta ao rio. Foi uma ótima oportunidade de aproveitar o mar de águas limpas e quentes do Nordeste brasileiro. Aqui fizemos mais um passeio de barco, saindo de Piaçabuçu e seguindo o curso do rio até chegar ao mar. Nesse passeio de paisagens deslumbrantes, ficamos sabendo como, por conta da transposição e das várias hidrelétricas ao longo do rio, o Velho Chico vem perdendo força e agora o mar invade o rio, continente adentro, trazendo água salgada para até 40 quilômetros dentro do rio, dificultando o acesso das comunidades locais à água potável. Este passeio durou toda a tarde, nos rendeu boas horas de banho nas águas do rio, belas fotos nas dunas de areia e nos permitiu contemplar um belo pôr do sol. Depois de mais de 20 dias de viagem e 6.000 quilômetros dirigindo, passamos por 5 estados diferentes e paramos em 18 cidades no curso do Velho Chico. Tivemos a oportunidade de conhecer mais do interior do Brasil e entender a relevância e importância do Rio São Francisco nessas comunidades. Descobrimos lugares novos e aprendemos sobre outros lugares que ainda queremos conhecer, e vivemos momentos que ficarão para sempre em nossas memórias. Na nossa memória ficarão não apenas esses ensinamentos e momentos, mas a lembrança de um amigo que fizemos, o Velho Chico. Um amigo daqueles super simpáticos, que estão sempre disponíveis e não se cansam nunca de ajudar todos aqueles que cruzam por suas águas, sem nunca pedir nada em troca.